bondade divina, pastoreamos o terreno rebanho aqui na Trindade e temos nos alegrado com esse Deus que é amoroso, maravilhoso, bondoso, misericordioso. Isso, para nós, estar aqui falando da palavra, é muita honra. E um meio de demonstrar o quão grato eu sou ao Senhor por tudo que Ele tem feito, que vai fazendo, continua fazendo e que já fez, como nós acabamos de adorar. Entendemos o que estamos fazendo aqui nessa noite. Estamos aqui nessa noite numa cantata, acreditando que estamos compreendendo o valor, a importância desse fator que é a ressurreição. E para não ficar em minhas palavras, eu quero compartilhar com você alguns textos da Sagrada Escritura. E o primeiro texto que eu quero ler com você está aqui numa carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Da primeira carta de Coríntios, capítulo 15. Já já nós vamos fazer um pequeno, bem rápido panorama dessa Bíblia no quesito Páscoa. Amém ou não? Quem tem paciência aí, diga glória. Eu sou devagar assim mesmo, viu? E carente também, então você me presta atenção em volta de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então o texto que eu escolhi, nós estamos lendo nesse momento, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, eu falei capítulo 15, versículo 51. Aqui tem um mistério maravilhoso. Aleluia. Quem encontrou, me confirmou, amém? Eis aqui, vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aleluia. Amém? Vou voltar nesse versículo, mas vamos ler mais um pouquinho. Em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis. Os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. Estou no versículo 54, 1 Coríntios 15, versículo 54. E quando esse corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, e esse mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi pregada em vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Então voltamos lá para o 51, só para a gente relembrar dele. Louvado seja Deus. Ele está dizendo assim: eis que aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos contar um pouquinho de história. Páscoa. Hebreus, ou melhor dizendo, eu também ia falar de Hebreus, mas não sei se vai dar tempo. Êxodo 12 está falando um pouquinho sobre a Páscoa. A primeira Páscoa que Deus ordenou. Interessante saber que o Senhor, quando decide libertar o povo do cativeiro do Egito, das mãos do faraó, ele envia algumas pragas para o Egito, sim ou não?
Se eu não estou enganado, 10 pragas são enviadas para o Egito. E a última praga é a praga dos primogênitos. Presta bem atenção nisso. Quando Deus envia a praga dos primogênitos, o que Ele avisa para os hebreus? Olha, vocês vão pegar um cordeiro imaculado, sem mancha, sem defeito, vai sacrificar e vai aspergir o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Alguém está entendendo isso? Você lembra desse texto? Então, aonde tivesse o sangue do cordeiro aspergido nos umbrais das portas, o anjo da morte ia passar direto. Amém? Amém. Isso é Páscoa. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, a Bíblia, o Antigo Testamento, alguém vai dizer que ela é sombra do Novo Testamento, ou ela aponta para o Novo Testamento. E se você olhar para as Sagradas Escrituras com cuidado, você vai entender que Deus está falando em todo o tempo. Um dia eu vou enviar um cordeiro. Aleluia. Louvado seja Deus. Glorificado seja o Eterno. Então, louvado seja Deus. A gente vai perceber que aqui está acontecendo um fator interessante. É que os primogênitos hebreus, ou alguns que acreditaram na palavra que foi liberada por intermédio de Moisés, os seus primogênitos não morreram. E ali há uma comunhão, ali há um sacrifício. Levítico, aleluia, vai dizer que agora o povo liberto, mas pecador, esse povo está pecando e alguém tem que morrer no lugar dele. Então Levítico vai dizer que pegavam 2 cabritos, porque um desses 2 cabritos tinha que ser imolado e o seu sangue tinha que ser derramado no altar. E o outro cabrito, e era tirado sorte sobre esses 2. E o outro cabrito, o sacerdote, colocava a mão sobre ele, pastora Sueli, e fazia uma oração ou liberava uma palavra, que todo o pecado da humanidade era lançado sobre aquele cabrito. E aquele cabrito era largado, ou seja, obrigado a ser levado para o deserto, afastar da tenda. Meu Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Tem propósito em tudo que Ele faz, irmão. Deus não faz nada de qualquer jeito. Por isso que ninguém consegue contradizer a palavra, porque a palavra responde a Deus. Louvado seja Deus. Glorificado seja o Eterno. Então, aleluia. Isso, por que isso aconteceu? Chegou um ponto que o povo cresceu e era muita gente. Isso fazia, era como que a gente faz hoje o gabinete pastoral, ou algumas pessoas fazem o confessionário. Louvado seja Deus, né? Então isso acontecia também naquela época. Pois bem, o povo cresceu, então entende-se necessário fazer isso uma vez por ano, tá? Aí juntava todo o pecado do povo, e esse cordeiro que era imolado, derramado o seu sangue no altar, ele cobria o pecado do povo. Amém? Mas isso não dá muito resultado, porque depois de um ano tem que fazer tudo de novo. E o tempo vai passando e o povo cada vez mais vai distanciando de Deus. Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, a vontade dele é descer todo dia para falar conosco. Porque foi assim que ele fez o homem. Todo dia ele descia para falar com Adão e Eva. Ao cair da tarde, Deus descia. Sabe por quê, Douglas? O nosso Deus é Deus de relacionamento. O nosso Deus é Deus de comunhão. E tudo que Deus faz é para trazer de volta a nossa comunhão.
Porque nós nos afastamos de Deus por conta do nosso pecado, dos nossos erros, das nossas vontades. Esse dia eu estava ouvindo um pastor falar e falar assim: não, você não pensa que é o adversário da tua alma que vai dificultar as coisas para você, não. Pelo contrário, ele facilita, desde que seja para fazer a tua vontade. Todas as vezes que você faz a tua vontade, você deixa de fazer a vontade de Deus. Irmão, entenda isso. Aleluia. Louvado seja Deus. Então tudo que for para atender a sua vontade não vai ser tão complicado como você pensa. Ele não vai te atrapalhar para atender a sua vontade. Você está entendendo isso aqui? O nosso adversário, ele vai se levantar para você não fazer a vontade de Deus. Porque a minha vontade me afasta de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E às vezes a gente está preocupado, nós somos pentecostais, é um problema sério. A gente está preocupado e está sempre apontando para o adversário, sempre, ele é o acusador e sempre apontando para ele, colocando na conta dele, mas tem coisa que está na minha conta. Aleluia. Louvado seja Deus. Então Deus, ele aponta para isso, para esse povo agora ter condições. Irmãos, nenhum de nós, e nem naquela época, o povo não tinha condição de estar face a face com Deus, que é santo e poderoso. Moisés, Deus se apresenta na tenda, só Moisés entra na tenda. Moisés fala assim: Senhor, eu quero te ver. Deus fala assim: não tem como o homem me ver. Então faz o seguinte, vai na fenda da rocha, eu vou passar de costa, e fica lá de costa, porque senão fica estreito. Então Moisés fica na fenda da rocha e Deus passa de costa, e Moisés tem eu não sei se eu consigo uma palavra para isso, mas tem um momento especial com Deus, que é santo e poderoso. Aleluia. Então a nossa humanidade nos afasta desse Deus que é santo. Tendo em vista, lembra que eu falei que ele é um Deus de intimidade, de relacionamento, de comunhão? Então ele trabalha para que você não fique longe, para te dar condições para você entrar nesse lugar. Nem todo mundo entrava, mas o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos. Deus dava condição a esse homem para entrar nesse lugar. Deus trabalha para nos condicionar. Deus trabalha para, aleluia, para que eu consiga estar nesse lugar, falando do nome dele e sentindo a sua presença. Aleluia. Você entende isso? Que Deus, ele trabalha ao nosso favor. Tudo que Deus fez e faz é para nos favorecer. Você entende desse jeito? Me ajuda então, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso demais. Então quando a gente olha para o texto sagrado, a gente vai vendo cada detalhe na Bíblia. E quando a nossa irmã, me perdoe, irmão, não vou lembrar nenhum nome. Não, foi a introdutória. Sabe a Nelly? Oh, glória a Deus. Aleluia. Ela estava falando aqui, ela abriu o texto em Atos 2, que lembra? Quem é pentecostal aqui? Fala a verdade. Quando fala assim, abre em Atos 2, o que você lembra? Pentecostes. Sim ou não? Então, em Atos 2, gente, é automático, irmão. Você pode até nem ler, nem ser aquilo que vai falar, mas te lembra logo do Pentecostes. Hã? E se você olhar para a Sagrada Escritura, a festa do Pentecostes, ela vem 50 dias depois da Páscoa. Você vai entender que Deus não faz nada de qualquer jeito. Ele manda o povo ir para um lugar quando ele é ressurreto, mas o derramamento do Espírito Santo acontece 50 dias. Por isso Pentecostes, de Penta, depois que ele é ressurreto. Você está entendendo? Aleluia. O povo é revestido para dar continuidade no ministério que foi chamado. Mas a Páscoa precisa acontecer.
Páscoa, gente, eu sei que você sabe, mas eu preciso repetir aqui. A Páscoa, na verdade, a gente poderia chamar ela de libertação. É um propósito, é um processo para me condicionar, para me dar condições de entrar na presença desse Deus, de adorar o seu santo nome, de reconhecer e entender a sua santidade, a sua grandeza, a sua beleza, a sua majestade, o seu senhorio. Aleluia! Glória seja dada para Ele. Por isso que Paulo às vezes vai falar que as coisas espirituais são só discernidas espiritualmente. Mas se Deus não morresse, se Deus, o Senhor, não entregasse o seu Filho na cruz do Calvário para morrer no meu lugar, levar sobre ele os meus pecados e o seu sangue me lavar e me purificar, aleluia, o véu rasgar de cima para baixo, me dar acesso a um lugar onde eu não tinha, não receberia o Espírito Santo. Não recebendo o Espírito Santo, eu não entendo as coisas de Deus. Tem gente pensando que é simplesmente ser batizado no Espírito Santo. Você chega o Espírito Santo para ser usado. Não, o Espírito Santo, ele está dentro de você, não é para você ser usado, é para te dar condições de permanecer firme na presença dele. Aleluia. Porque sem ele, ninguém consegue permanecer fiel a ele. Se não for o Espírito Santo, nós tornaremos a ser pecadores. Aleluia. Mas o Espírito Santo, quem aqui nunca ouviu o Espírito Santo falar assim, ei, volta. Não é desse jeito. Quem nunca ouviu falar assim, não, você tem que perdoar sim. Não tem ninguém do seu lado, você está ouvindo aquela voz, não, você precisa perdoar sim. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É o Espírito Santo que nos forja. Aleluia. Né? Quantas vezes eu clamei para ser revestido, batizado com o Espírito Santo, achando que era só para falar em língua. Mas hoje eu entendo que o Espírito Santo não está aqui só para eu falar em língua. Falar em língua edifica a mim mesmo. O Espírito Santo está falando, ei rapaz, não é do jeito que você quer. Você não vai para onde você quer ir. Se quiser, pode até ir, mas aí vai desobedecer. Se desobedecer, perde a graça. Se perder a graça, se torna pecador. Se se torna pecador, é lançado fora. Às vezes a gente ministra, sabe, do Evangelho, pastores que conduzem no rebanho, às vezes a gente fala contra o pecado, as pessoas, não, pastor, só fala disso. Não, irmão, eu não estou preocupado em si com o pecado, eu estou preocupado se você vai ser jogado fora, ou seja, vão ter que botar você no deserto e mandar embora. Porque o cordeiro que carrega o pecado, ele vai embora para o deserto. Aleluia. Mas o que... Ah, meu Deus do céu. Aleluia. Mas Jesus não morreu para te lançar fora nem te deixar sozinho no deserto. Aleluia. Ele diz assim, eu vim para que vocês tenham vida e as tenham em abundância. Eu não vim para condenar o mundo, pelo contrário. Eu vim para dar condição para o mundo ser salvo. Glória a Deus. Louvado seja o Eterno. O glória. Aleluia. Eu já estou caminhando para o final. Eu já vou voltar para lá onde a gente iniciou a leitura. Mas alguém está entendendo até aqui? Me confirma com amém. Graças a Deus. Aleluia. Exaltado é o Cordeiro. Nós já louvamos aqui e entendemos que a cruz do Calvário, na verdade, não foi derrota, foi vitória. Amém? Nós, servos do Senhor, temos uma conotação errada, muitas das vezes, do que é vitória e do que é derrota. Sim ou não? Quantas vezes a gente entendeu que alguém estava acamado, enfermo, até mesmo internado no leito do hospital, achando que esse irmão está em pecado, achando que esse irmão está isolado, perdido. Às vezes não, às vezes Deus só levou ele para um lugar de relacionamento. Aleluia. Deus só levou ele para um lugar porque aqui Deus não conseguia ter essa proximidade, um diálogo, uma conversa. E quando a gente chega lá, estou falando de mim agora, quando a gente chega lá no hospital, nós falamos, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Senhor, por que mais essa noite? A gente começa a voltar a falar com Deus todo dia.
mais de uma vez por dia. Então às vezes não é derrota, é vitória, porque só assim Deus vai voltar a te ouvir. Então Deus não trabalha, às vezes a gente acha Deus é carrasco. Não, Deus é justo. Tem gente que pensa que Deus é carrasco. Não, Deus não é carrasco, Deus é justo. Até porque se Deus não for justo comigo, Ele vai praticar injustiça com você. Se eu andar de qualquer jeito e Deus não cobrar de mim isso, Ele vai ser injusto com você que anda certinho. Alguém está entendendo isso aqui? E Deus não é injusto, Ele é justo. Então tem coisa que Ele não quer nem me cobrar. Por amor, pelo tamanho do amor dele, tem coisas, irmão Felipe, que Deus não ia nem botar na minha conta, vamos dizer assim. Mas não tem como Deus não fazer isso. Sabe? Davi peca, reconhece o pecado e confessa. Sabe? É diferente de Saul. Saul argumenta, Davi confessa, errei, pequei contra o céu, contra o Senhor, contra todo mundo. Glória a Deus. Mas a sua casa não deixou de sofrer a consequência. Por quê? Porque Deus é justo. Dá para entender isso? Agora, louvado seja o nome do Senhor, quando Ele me leva para um lugar que eu penso que é derrota, que eu penso que é ruim, mas esse lugar é lugar de relacionamento, é lugar de eu voltar a falar com Deus, é lugar de eu voltar a sentir a sua presença, é lugar de eu voltar a entender que eu não sou nada, não tenho nada. Eita glória! Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus! Então Jesus ele vai servir a Páscoa com os seus discípulos. E ele fala assim, essa é a última Páscoa. E eu quero um dia voltar a sentar à mesa com vocês. Jesus está sabendo que vai para o Getsemane. Ele sabe que vai ser pego e sabe que vai ser crucificado. Mas ele está falando, essa é a última Páscoa desse jeito. Porque a outra vai ser diferente. Aleluia! Porque, irmãos, muitas das vezes a gente está preocupado. Quantas vezes eu fui cear, porque a ceia representa a Páscoa, ou tipifica. Quantas vezes eu fui cear preocupado com aquele versículo, examine o homem a si mesmo. E às vezes a gente olha para o lado. Sabe? Mas ele... Senhor Jesus, Ele está deixando claro que isso é um fator importante na unidade, na comunhão de um para com os outros. Por isso que Ele fala do corpo, não discernindo o corpo. Não é um pedaço de pão que representa o corpo de Cristo. Ele não está discernindo o corpo, a igreja. Se você não tem comunhão com teu irmão, não tem relacionamento com seu irmão, por isso que a palavra vai dizer assim, se você tem alguma coisa com seu irmão, antes de levar a oferta, se conserta com ele. Então esse Jesus, esse Deus maravilhoso, Ele não quer chegar aqui e abençoar uma pessoa. Ele não vai chegar num lugar de coletivo e entregar a bênção para um. Ele entrega para todos. Aleluia! Por quê? Porque esse Deus é Deus de comunhão, de relacionamento. Por isso Ele criou a igreja. Aleluia! Sabe então, o propósito dele, Ele se entrega e te dá a condição de ser cheio dele. Mas um pouquinho na frente Ele te enche. Mas um pouquinho na frente Ele começa a juntar pessoas para cumprir o seu propósito. Deus não de repente olha do céu, não acha que é legal criar uma igreja agora. Não. Já estava no seu projeto. Aleluia! Aleluia. Você já estava no plano de Deus. Porque esse Deus de comunhão, em João 17, Ele faz uma oração que precisamos estar juntos e unidos. E nessa oração Ele fala assim, olha, eu não oro por aqueles que estão no mundo, mas eu oro por aqueles que ainda vão se converter. Aleluia! Aleluia. Antes de eu entender e reconhecer Jesus como Salvador, Ele já orava por mim. Glória a Deus. Então, amados, para eu não fugir aqui daquilo que nos é necessário, então a Páscoa, Jesus Ele libera essa última Páscoa e vai para a cruz do Calvário. Aí eu me perguntei, por que Jesus vai servir a Páscoa junto com os seus discípulos num lugar à parte? E ali tem algumas coisas que acontecem que não são comuns. Por exemplo, vai na cidade e encontra um homem com cântaro.
Não era costumeiro, pastora Sueli, um homem carregar um cântaro. Esse era o trabalho das mulheres. Então, por isso, fica fácil dos discípulos encontrar a pessoa certa para fazer a ceia. Outro detalhe que está acontecendo ali é que as casas, residências, tinham um lugar à parte, com uma entrada separada. Porque justamente na festa da Páscoa era alugado esse lugar, esse espaço. Era um espaço para receber visita, como uma hospedagem para a família. Só que ela não era um quarto dentro da casa, era um quarto à parte da casa, com entrada separada. Por quê? Porque na época da Páscoa, eles alugavam esses lugares para as pessoas irem para a festa da Páscoa, que não durava um dia só. Só que o que está acontecendo? Primeiro, esse homem, ele vai buscar o cântaro para ser identificado. 2 vezes acontece isso na Bíblia. É outra coisa, é que ele está abrindo mão de uma festa de alguns dias de aluguéis no seu quarto, para permitir Jesus entrar e ceiar. Não tem como ceiar com Jesus se a gente não abrir mão de alguma coisa. Não dá para sentar à mesa com ele se a gente não abrir mão de alguma coisa. Sabe, às vezes é duro, é difícil, mas haverá um momento na nossa vida e nós vamos precisar abrir mão de alguma coisa para estar à mesa com ele. Estar na mesa com ele é diferente. A mesa com ele nos cura. A mesa com ele nos revela algo bom. A mesa com ele nos perdoa. Não dá condição de entrar em lugar que você não tinha, que eu não tinha condição. Então ele prepara tudo e mostra que é possível naquela Páscoa. Fala para os discípulos, e uma das coisas que chamou a minha atenção na última ceia que eu ministrei na nossa igreja foi que Jesus fala assim: tomai e comei, fazer isso em memória de mim. Eu sempre falei lá na igreja, você está ceando para lembrar da cruz, memória. Aí o Espírito Santo nessa última ceia falou assim: não é só isso. Eu falei: não, Senhor, não é só isso. Você precisa ser o meu memorial. Além de lembrar de mim na cruz, quando você sair dessa mesa, que as pessoas olhem para você e lembrem de mim, porque verdade é sua vida. Glória. Porque quem senta na mesa com ele é transformado. Por isso que a palavra está falando: nem todo mundo vai dormir, mas todos que entenderem serão transformados. Glória. Só porque entendeu e sentou na mesa. Porque quem senta na mesa com ele entende. Tem alguém entendendo isso aqui nessa noite? Então quem está entendendo isso aqui não é simplesmente uma cruz vazia. Não é simplesmente alguém que morreu, um simbolismo. Não, é muito mais além do que isso. É alguém que disse assim: vocês não têm condições nenhuma, mas eu vou morrer, vou derramar o sangue para te dar condição de sentar numa mesa comigo. E que mesa? Eu não estou falando de bênção, eu não estou falando de se sentir bem aqui, eu estou falando de uma mesa que já está preparada, mas essa mesa é só para o salvo. Ah, Deus faz acepção de pessoas? Não, Deus é justo. Na primeira Páscoa, quando eles começam a servir o cordeiro, a gente vai entender que tinha um cordeiro também para a família nessa Páscoa, sabe? Quando a família era pequena demais, juntava 2 famílias para poder participar dessa mesa. Só que o escritor vai dizer que se alguém não for de Israel, que não coma desse cordeiro, a não ser que seja circuncidado. Porque se ele for circuncidado, ele vai passar a fazer parte da família. Porque teve alguém, pastora Sueli, que na época da fuga, onde Deus deu livramento do povo, teve alguém que não era hebreu, que não era do povo, que veio junto. Porque lá no Egito, passaram a acreditar no Deus dos hebreus. Então eles não eram hebreus, mas acreditaram no Deus. Mas para fazer parte da família tinha que circuncidar. Só que hoje Paulo fala que a circuncisão é no coração. Por
Por isso que Paulo fala assim, não adianta você crer. Não basta crer. Você tem que confessar. Crer no seu coração e confessar com a sua boca. Para ser salvo. Amém? Então Paulo está falando, é o mesmo Paulo que está falando aqui nessa carta que eu acabei de ler com você, que só acontecerá esse fator verdadeiro quando nós formos transformados. Eu sei que nós estamos andando e caminhando para um processo de transformação. O próprio Paulo escreveu uma das cartas ao crente de Roma, vai dizer que nós precisamos, não podemos nos conformar com esse mundo, mas precisamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Então, a primeira transformação que precisa acontecer, ela precisa acontecer aqui. Se eu não entender aqui, ela não desce para aqui e eu continuo sendo a mesma pessoa. Então, se eu entendo aqui, eu vou mudando o meu comportamento, eu vou mudando a minha atitude, o meu jeito de andar, de falar, vou passar a ouvir mais a voz do Espírito Santo. Aleluia. E ouvindo mais a voz do Espírito Santo, eu mais eu me aproximo de um Deus que é santo. E que me santifica só para eu me aproximar dele. Você entende isso? Aleluia. Deus não me santifica, pastor, para eu sair pela rua aqui dizendo, não, eu sou santo, irmão, e para. Não. Ele me santifica só para que eu consiga me aproximar dele. Bobo é aquele que pensa que é santarrão e acaba desfazendo o irmão e acaba perdendo o acesso. Porque Deus não se agrada disso. Deus se agrada de alguém que está entendendo o propósito. E quem está perto de Deus é impossível não amar alguém. É impossível não liberar para alguém o amor de Cristo. Porque quem senta na mesa é amado, quem é amado transborda. Aleluia. Aleluia. E quem transborda vai voltar lá naquilo que o Espírito Santo falou no meu coração. Se torna imagem e semelhança. Quem se torna imagem e semelhança se torna um memorial. Quem olha para você vai falar assim, olha, aquele ali é um cristão. Aleluia. Aquele ali me faz lembrar que Cristo verdadeiramente morreu na cruz para salvar. Oh, meu Deus. Aleluia. Deixa eu acabar aqui, irmão. Eu falo muito, falo a verdade. Glória a Deus. Aleluia. Então, por que eu escolhi esses versículos aqui? Eis que eu vos digo que um mistério. Nem todos dormiremos. Quando fala de dormir, irmão, é a morte física mesmo. Porque Paulo acreditava, e eu também acredito, que haverá um povo que vai ser arrebatado. Assim como Elias não provou a morte, assim como Enoque andou com Deus. Eu acredito que o soar da trombeta, se soar a trombeta hoje, os vivos serão arrebatados e os mortos ressuscitarão. E serão transformados e receberão um corpo incorruptível, cheio de glória. Aleluia. Mas nem todo mundo, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Isso será em um momento, ou seja, em um piscar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta vai soar, irmão. A trombeta vai soar. Quem aqui está esperando Cristo? Quem aqui está esperando esse dia? Quem aqui ainda tem essa esperança que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja lavada e remida com o sangue do Cordeiro? Se ele não fosse voltar, irmão, ele não precisava morrer. Sabe, a gente encontra na palavra algumas coisas que já se cumpriram. Já aconteceu. Eu só falta ele voltar. Oh, glória. Eu tenho uma grande expectativa de não provar a morte, irmão. Mas aí o tempo está passando, a cabeça está ficando branca. Mas Deus pode me dar a mesma idade que deu para Abraão. Diga glória a Deus. A trombeta soará. Os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados, sabe? Porque é necessário que essa corruptível seja revestido de incorruptibilidade e que isso, que é mortal, se revista de imortalidade. Nós sabemos, irmão, que a eternidade existe. Não temos como fugir disso. Por isso que nós não nos conformamos com a morte. Porque Deus nos fez para ser eterno. E um dia nos tornaremos eternos.
Quando ele fala dessa incorruptibilidade, ele está falando que vai transformar você em um corpo eterno. Serás eterno. Eu louvo a Deus que João escrevendo em Apocalipse vai dizer que no céu não tem marca, não tem ranger de dente, não tem choro, não tem plano. É sinal que teremos um corpo diferente. Não é só o lugar, mas é o corpo que você vai receber. Diga glória a Deus. Louvado seja Deus. E quando isso que é corruptível ter sido revestido de incorruptibilidade, este mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. Ó morte, onde está o teu ferrão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? Aleluia. Sabe por quê? Porque o Seol não vai te encontrar lá. O adversário da nossa alma não vai te ver. Porque você vai receber um corpo glorificado. A manifestação da sabedoria e da graça de Deus era liberada por intermédio da igreja. E para muita gente é loucura. Mas você que crê, acredita, entende, nesse grande dia, vai soar esse provérbio: ô morte, aonde está a sua vitória? Porque muita gente pode estar falando, mas o pastor morreu dentro da piscina batizando. Fulano morreu no avião. Tem um pastor, Luiz Antônio, que a última pregação dele foi dizendo que ele ia ser levado por Deus. Ele viajou, o avião caiu e ele morreu. Cheio de saúde. E muita gente questiona por que o crente morre. Ele só morre porque vai ressuscitar. E para você ter certeza disso, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Ele é Deus, sim ou não? Ele poderia ir lá no inferno, pegar a chave da casa dele, da vitória, e tirar do céu. Mas ele fez questão de ressuscitar, habitar no nosso meio, para falar para mim e para você: vai acontecer com você também. Isso vai se cumprir, porque a palavra é fiel, verdadeira e se cumpre a cada dia. Então nessa noite eu vim tentar te dizer, não sei se eu consegui, que ainda existe um mistério, mas quem acredita vai receber um corpo glorificado, cheio de glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Essa é a palavra que eu libero para a tua vida. Glorificado seja Deus. Então, a Páscoa não é o dia de dar chocolate. A Páscoa não é um mamífero que tomou ovo. Aleluia. A Páscoa é alguém que era Deus, se tornou humano para morrer na cruz do Calvário, no seu lugar, em meu lugar. Aleluia. Então, esses dias que nós estamos aqui celebrando com louvores, com cantata, e amanhã continuaremos celebrando. Amanhã nós temos uma ceia de manhã de celebração ao Rei. É porque nós entendemos que o Cordeiro Pascal, apesar de carregar a cruz, ressuscitou no terceiro dia. Está à destra de Deus, intercedendo por nós, e trabalhando, e operando, e liderando o teu exército, para que você faça parte dessa vitória. Aí você não vai precisar proclamar. A sua vida vai dizer: ó morte, onde está o seu aguilhão? Porque a morte foi tragada na vitória. Na vitória da igreja de Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que coisa linda, né, igreja? Aleluia. É tão bom, né, se a gente pudesse ficar aqui, ó, só ouvindo, falando.
aleluia, da ressurreição, desse privilégio, aleluia, que eu e você nós temos de servir a esse Deus. Foi Ele que nos escolheu. Não foi nós, né, que não escolhemos Ele, não, mas Ele que nos escolheu. Então é privilégio nós estarmos aqui, aleluia, nessa noite, adorando e bendizendo o nome dEle, sendo gratos a Ele por ter nos escolhido. Às vezes a gente quer tanta coisa, né? Às vezes a gente pede tanta coisa. Às vezes a gente quer tanta coisa que a traça vai comer, que vai ser tudo destruído. Mas nós não somos, às vezes, gratos ao Senhor pelo que Ele fez, pelas nossas vidas. Às vezes não somos gratos a Deus pelo Ele ter dado o único filho dele para morrer por mim e por você. Ter nos tirado do lado de fora da lavação do pecado e ter nos escolhido e derramado a graça dele sobre nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de estar convidando, aleluia, a Japonesa Sara. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de estar chamando o coro para estar vindo aqui à frente. A gente vai finalizar. Pode passar.